Olá, meus queridos amigos, que a graça de Deus esteja contigo. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo para mais um vídeo falando sobre os milagres de Jesus. O milagre de Jesus de hoje está muito importante. Essa história é muito interessante, você não pode perder. Assista esse vídeo até o final, que nós temos muito a aprender com a palavra do nosso Deus. Já vou lhe pedindo para você se inscrever neste canal, deixar o seu like, nos ajuda bastante, e também deixe o seu sininho aí ativo para não perder nenhum vídeo, nenhuma live, nada que o nosso canal venha a produzir, para assim você ser preenchido com a palavra do nosso Deus. Também peço a você, compartilhe esse vídeo, envie para o seu amigo, para a sua família, para alguém que esteja precisando ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Nos ajude a espalhar esta mensagem preciosa. Então, neste momento, nós iremos estudar o milagre de Jesus de hoje, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós iremos ler do versículo 1 ao 3 e depois os versos 6 e 7. Acompanhe comigo então o que diz a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Meus queridos amigos e irmãos que nos acompanham, nós vamos detalhar muito a respeito deste milagre de Jesus, que é muito interessante. Tem algumas partes interessantes neste contexto para que nós possamos entender essa história e tirar grandes lições para cada um de nós. Então vamos resumir o que nós lemos, Vamos resumir aqui o milagre e depois nós iremos destrinchar tudo o que nós aprendemos aqui deste milagre. Aqui Jesus estava então caminhando e de repente encontra um homem que era cego de nascença. É muito interessante nós frisarmos isso. Ele era cego de nascença. E ali os discípulos então fazem uma pergunta muito interessante para Jesus: Senhor, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus então responde: Ninguém pecou, nem ele nem seus pais. Ele nasceu cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, cuspindo na terra, fez ali um lodo, aplicou ali nos seus olhos e mandou que se lavasse no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Meus irmãos, alguns pontos interessantes vamos analisar rapidamente neste milagre de Jesus. Primeiro, vamos analisar a pergunta dos discípulos. Então, quando Jesus encontra aquele cego, os discípulos fazem essa seguinte pergunta: Quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? À primeira vista, parece muito confusa essa pergunta dos discípulos. Por que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Como é que aquele homem poderia pecar para nascer cego? Como alguém peca antes de nascer? Não existe, não tem como. Mas aqueles discípulos foram motivados a fazer essa pergunta devido ao costume que se entendia, que se ensinava em Israel. Toda pessoa que sofria de alguma enfermidade, de alguma doença, era uma consequência do seu pecado. Alguma coisa que ele fez ou que os seus pais fizeram que acarretaram então aquela doença, aquele mal sobre aquela pessoa. Então, na mente dos discípulos, se aquele homem era cego, é porque era uma consequência de algum pecado, ou dele ou de seus pais. Como ele não teria como pecar antes de nascer, porque ele já nasceu cego, então logicamente seriam dos seus pais. Mas era um entendimento muito errôneo que Jesus quis corrigir. Nem ele pecou, nem os seus pais. Ele nasceu desse jeito para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, meu querido amigo, muitas vezes a gente sofre algum mal, alguma enfermidade, nós temos que analisar: peraí, eu estou sofrendo isso por quê? Eu estou cometendo um erro? Eu estou colhendo aquilo que eu plantei? É por consequência do meu erro? Ou Deus tem algum propósito especial para essa necessidade?
Então nós temos que analisar, porque se for um erro nosso, nós temos que nos arrepender, pedir perdão e assim transformar a nossa vida. Como, por exemplo, nós nos alimentamos errado e de repente ficamos doentes. Então nós entendemos que nós estamos doentes devido à consequência da nossa má alimentação. É fácil de entender dessa forma. Mas muitas vezes tem doença que é por acaso, devido ao pecado. Por exemplo, o coronavírus. Muitas vezes a gente não tem culpa nenhuma, mas nós nos infectamos devido até o contato com outras pessoas que têm esse vírus, e não é culpa nossa, mas é culpa do pecado que tem a doença no mundo. E mesmo assim nós temos que suplicar a Deus para que Deus possa nos curar. Então, meu amigo, analise a sua vida, como está a sua vida diante de Deus. Se as coisas estão dando errado para você, procure saber o motivo que está acontecendo, certo? E tenho certeza que Jesus vai te abençoar. Agora, depois então que os discípulos fazem essa pergunta, que Jesus então responde, esclarece a situação para os discípulos, Jesus cospe ali na terra e faz um lodo. Olha que situação bem parecida até com o milagre que nós falamos aqui neste canal, que Jesus também curou ali um surdo e um gago, cuspindo ali na sua boca, para que sua língua fosse desimpedida e ele falasse normalmente. Só que agora Jesus cospe no chão, faz ali um lodo e aplica nos olhos daquele cego. E fala para aquele cego, olha, vá até o tanque de Siloé e lava-te. Agora eu faço uma outra indagação para você que está nos assistindo. Como aquele cego iria para o tanque de Siloé? Como? Ele não conhecia, afinal, ele não enxergava? Como ele sabia o caminho? Meus irmãos, o cego não hesitou. O cego poderia falar, Senhor, eu não sei o caminho, como é que eu vou? Será que tem alguém que pode me ajudar? Ele não questionou nada, ele simplesmente obedeceu às palavras de Jesus. Como é que ele chegou lá no tanque de Siloé? A Bíblia não fala. Se ele foi pegando nas coisas, nas paredes, nas casas, na rua, se alguém o levou até o tanque de Siloé, a gente não sabe. O que a gente sabe é que aquele cego imediatamente obedeceu às palavras de Jesus. E assim deve ser conosco. Se Jesus te manda fazer alguma coisa, é porque é o melhor para você. Não duvide, não questione, apenas obedeça. Sempre lembramos, Jesus quer o melhor para cada um de nós. E isso deve ficar bem na nossa mente, porque muitas vezes nós somos tendentes a sempre estar duvidando das coisas, a questionar as coisas e devemos apenas aceitar, assim como aquele cego fez. Aquele cego tinha tantos motivos para questionar, para reclamar, para falar, não, Jesus, simplesmente fala uma palavra e eu estou curado. Mas não, ele estava recebendo o milagre porque ele simplesmente obedeceu à palavra de Jesus. E ele então foi até o tanque, se lavou e quando voltou já enxergava. E muitos que conheciam falavam, por que você está enxergando? Você não é aquele mendigo que ficava ali na estrada? Você não era cego? Uns falavam que era, outros falavam não, mas parece com ele. Mas ele falou, olha, sou eu. Eu era cego e agora estou enxergando. E as pessoas começaram então a questionar, mas como é que você voltou a enxergar? Como é que você está vendo? Ele explicou, olha, um homem foi, cuspiu na terra, fez um lodo, passou dos meus olhos e pediu para que eu me lavasse no tanque de Siloé. Eu lavei e estou vendo. Quem é este homem? Eu não sei. Como aconteceu? Também não sei. Eu simplesmente sei que eu era cego e agora estou vendo. Meus queridos irmãos, aquele dia era um dia de sábado e Jesus arrumou o problema novamente por ter curado alguém no dia de sábado. Não que fosse errado, como nós já falamos neste canal, Era totalmente aceitável e é exatamente isso que se deve fazer no dia de sábado. Mas os judeus não compreendiam essa parte. E então as pessoas falavam, leva ele para os sacerdotes, porque ele foi curado no dia de sábado. Então tem que encontrar essa pessoa para que essa pessoa seja punida, porque transgrediu aí a lei de Moisés, segundo o pensamento dos líderes judeus. Aquele jovem então vai até os sacerdotes começam agora a interrogá-lo. Peraí, você realmente era cego? Como você passou a enxergar? Ele novamente explica a mesma situação, que alguém cuspiu na terra, fez o lodo, passou nos seus olhos e mandou que fosse lavado ali no tanque de Siloé. Mas os sacerdotes então questionaram, quem foi esse homem que te curou? Ele falou, eu não sei quem foi esse homem, eu simplesmente sei que ele me curou.
Mas os sacerdotes não quiseram dar o braço a torcer, dizendo que aquele homem não poderia ter sido curado. Aquele jovem então explica: olha, eu não sei quem me curou, como eu fui curado. Eu só sei que desde que mundo é mundo, nunca se ouviu falar que um cego de nascença passasse a enxergar. Então quem foi que me curou, como eu fui curado, eu não sei. O importante é que eu estou vendo. Os sacerdotes chamam então os seus pais para que pudesse testemunhar se verdadeiramente aquele jovem era cego. Que muitas vezes poderia ser um engano, poderia ser uma trapaça. Quando os pais daquele jovem chegam, então eles testemunham: olha, este é o nosso filho, ele nasceu cego. Como está enxergando, nós não sabemos, mas nós podemos testemunhar que este é o nosso filho e que ele era cego. Os sacerdotes então ficam todos admirados como isso pode acontecer. Não tem como ali acusar o menino, porque as testemunhas estavam presentes, as testemunhas eram provas fundamentais. Os sacerdotes então ficaram totalmente perdidos, não sabiam o que fazer. E aquele jovem então sai daquela cena, sai ali do meio dos sacerdotes. E mais tarde aquele jovem então encontra com Jesus. E ali Jesus dialoga com aquele jovem e ele agora passa a saber que quem realizou aquele milagre foi Jesus de Nazaré. Meus queridos irmãos, essa é a história, este é o contexto, deste milagre que Jesus realizou. É muito interessante este milagre, muito importante nós entendermos para que possamos aprender com essa história. E o que nós podemos tirar de lição para cada um de nós? Como nós falamos no início, primeiro nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nunca duvidar do que Jesus nos manda fazer. Ele sabe que é melhor para cada um de nós, mais do que nós mesmos. Nós temos que simplesmente obedecer ao mandado de Deus. Segundo ponto interessante, devemos fazer o bem no dia de sábado. Sempre que é sábado, devemos ir à igreja, devemos estar em comunhão com Deus e nunca negligenciar, em dia nenhum, mas especialmente dia de sábado, nunca negligenciar alguém que esteja precisando da nossa ajuda. Isso é muito importante nós frisarmos. E o terceiro ponto interessante, temos que ter fé. Assim como todos os outros milagres que Jesus realizou, aquele que recebe o milagre tem que ter fé. E aquele jovem recebeu porque teve fé. Que Deus possa então te abençoar, que Deus possa realizar um milagre na sua vida, que Deus possa cada dia abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar a verdadeira palavra do nosso Deus e não sermos enganados com filosofias, com vãs sutilezas, mas que possamos acreditar nas palavras que está escrito nas Escrituras Sagradas. Às vezes nós não somos cegos, fisicamente, mas espiritualmente estamos cegos. Nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos enxergar a palavra de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. Por isso temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos, que possamos enxergar a sua vontade, para que possamos cumprir nessa terra, como também é feita lá no céu. Que Deus te abençoe, que você então possa continuar assistindo o nosso canal através desses vídeos que estão aparecendo aí para você na tela. É muito importante. Se torne membro deste canal para assistir esse vídeo que está aqui embaixo. Ajude nosso canal a crescer e também a construção da igreja de Brumado. Muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo para mais um milagre de Jesus.